Chegou a hora do nosso quadro Sua Saúde? Roda a vinheta. Olha, gente, segundo a Organização Mundial de Saúde, 35% das pessoas em todo o mundo sofrem com algum tipo de alergia. E para responder às dúvidas da população, eu convido e recebo o médico Antônio Penido, que é coordenador do Centro de Alergia aqui do Centro de Imunizações do Hospital Felício Roxo. Doutor, um ótimo dia, seja bem-vindo ao MG no Ar. Muito obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Valeu. Vou nem perder tempo, a gente já vai para a primeira perguntinha da Edilene. Pode rodar. Bom dia, meu nome é Edilene e eu tô com alergia fortíssima, já tem 2 meses no braço. Eu quero saber se tem algum exame para poder saber que tipo que é de alergia é essa que eu tô com ela. Bom, pela localização que ela falou que é só no braço, pode ser que seja uma dermatite de contato. Não existe exame de sangue para isso. Tem um teste onde a gente coloca algumas substâncias em um adesivo e cola nas costas do paciente para tentar descobrir o causador dessa alergia. Chama teste de contato ou PAT-teste. É uma maneira de descobrir, mas exame de sangue nunca para isso. Doutor, a próxima pergunta é do Paulo. Pode rodar. Paulo Butilheiro, moro aqui no bairro Floresta e eu gostaria de saber sobre alergia. Qual o sintoma da minha alergia? Para saber se eu tenho alergia a alguma coisa. Boa pergunta. Primeiramente, a alergia ela nunca é detectada para descobrir alguma coisa, no sentido assim, o paciente ele tem que referir algum sintoma. A gente não fica rastreando alergias a alimentos, a medicamentos e por aí vai. O paciente tem que relatar para o médico e a partir do relato do paciente nós vamos investigar. Então nós temos alergias na pele, alergias respiratórias, alergias a medicamentos, a alimentos e por aí vai. Mas o principal é o paciente relatar para o médico sobre essa alergia e a partir daí o médico vai fazer uma investigação. Nunca nós ficamos rastreando se o paciente tem alguma alergia, se ele não tem nenhuma queixa. Doutor, é muito comum a gente ver o pessoal aí com alergia a pelo, né, de cão e gato. O que fazer, por exemplo, você vai para a casa de uma pessoa que tem esse tipo de animal, o que você pode fazer para tentar evitar e passar por esse tipo de situação, por exemplo? Bom, primeiramente nós temos que tentar descobrir se é a cão e gato mesmo, fazendo os testes alérgicos. Aí sim, com exames de sangue ou testes no braço do paciente. Por quê? Porque muitas vezes o ácaro que está no pelo do animal é o culpado e não necessariamente o animal. Bom, mas de forma objetiva, se você sabe que tem alergia, já fez os testes e vai entrar em contato, seria tomar um antialérgico para dar um alívio no momento que você tiver contato e afastar, claro, né? Doutor, tem uma perguntinha que chegou pelo nosso WhatsApp, que é da Aline. Coloca aí na tela pra gente, por favor, vamos ver? Aline, bom dia, Paula. Minha filha tem 5 anos e é bem alérgica. Em breve, ela vai fazer uma cirurgia de adenoide. A rinite melhora após a cirurgia? Excelente pergunta. Só para esclarecer, muita gente confunde adenoide com aumento de concha nasal, que são umas carninhas que a gente tem aqui no nosso nariz. A adenoide, ela é um tecido de defesa que fica atrás, lá no fundo da garganta. E quando ela aumenta de tamanho, muitas vezes para nos defender de micro-organismos, ela começa a obstruir e a criança tem muitos roncos à noite. E sim, a rinite alivia com essa cirurgia por causa da obstrução, onde a adenoide, que é o aumento desse tecido, ele passa pouco por esse tecido, quando a adenoide está aumentada. Se a cirurgia tira esse excesso de tecido, o ar passa com mais facilidade e, consequentemente, você respira melhor. Então, sim, ajuda na rinite, mas tem outras causas de rinite que a gente tem que tratar. Vamos saber agora qual que é a dúvida da Andréia. Bom dia, meu nome é Andréia, bairro Floresta, Belo Horizonte. Eu gostaria de saber a diferença entre alergia e intolerância alimentar. Excelente pergunta. Essa é uma confusão que, inclusive, vários colegas médicos, enfim, a população em geral tem muita dúvida. Uma coisa é intolerância, outra coisa é alergia. Vamos pegar o clássico, intolerância à lactose, por exemplo. O que é isso? Meramente é uma dificuldade que a pessoa tem ao longo da vida, ou ela já nasce assim, de digerir o açúcar do leite, que é a lactose. A pessoa não consegue digerir esse açúcar. Esse açúcar, então, fica fermentando no intestino, literalmente, causando distensão abdominal, a barriga fica cheia, diarreia, cólicas. Alergia não, alergia à proteína do leite, onde a pessoa, quando ingere o leite, é muito comum isso em crianças e mais raro em adultos, ela tem aqueles sintomas clássicos de alergia.
nariz entupido, placas vermelhas, inchaços e às vezes a garganta pode até fechar, inclusive levar ao óbito. Então, alergia é a proteína do leite, intolerância à lactose, intolerância ao glúten, não tem nenhuma relação com alergia. Agora a pergunta é da Ellen, que mora no interior aqui de Minas, doutor. Vamos lá. Meu nome é Ellen, sou de Teófilo Otoni. É possível ter alergia à poeira? Sim, inclusive é o mais comum. Quando em relação à rinite, à asma e dermatite atópica também. Bom, quando a gente fala alergia à poeira, poeira parece que é uma coisa só, mas não. A poeira, dentro dela, tem várias coisinhas que causam alergia. Por exemplo, ácaros, que são os principais, pelo de cachorro, de gato, restinho de barata, pólen, fungo. Isso tudo são componentes que estão na poeira que causam esses sintomas. Então, agora nós estamos no inverno, quando vai pegar um casaco que está empoeirado, ali provavelmente tem ácaros, causando sintomas de rinite e muitas vezes de asma, dando sintomas de sibilância, que é o peito chiando, tosse, falta de ar na asma e de nariz entupido escorrendo na rinite. Eu ia te perguntar justamente isso, doutor. A gente está no tempo agora de inverno, clima mais seco. O que fazer, né, para tentar amenizar essas alergias agora nesse período? Bom, muita gente confunde, às vezes, achando que o frio por si só, ele causa, inclusive, infecções. Mas vamos abrir um pouquinho a cabeça e pensar sobre a questão de alergias e infecções. Infecção é quando algum vírus ou bactéria entra dentro do nosso corpo. Então, quando o ambiente está fechado, o ar não circula. Então, se tem uma pessoa doente, essa pessoa vai transmitir esse vírus ou bactéria para outra pessoa. E o mesmo vale para a rinite, onde tem a poeira que está dentro de casa ou do ambiente fechado. Então, o ideal é sempre deixar o ar circular. É claro, às vezes está muito frio, mas em algum momento do dia deve-se deixar abrir as janelas, as portas para o ar circular e, consequentemente, o ambiente não ficar restrito, fechado, e a pessoa transmitir o vírus ou bactéria para outra pessoa e, em relação às alergias, não deixar a poeira acumular nesse local. Temos mais uma perguntinha que chegou no nosso WhatsApp, que é da Elita. Bom dia, Paula. Tenho rinite e sinusite. É o it, né, doutor? É o it. Na época de frio ataca muito. Sou alérgica à poeira, mofo, cigarro e alguns produtos de cheiro. O que eu devo fazer para amenizar esse problema? Bom, uma coisa é a rinite, outra coisa é a sinusite. A rinite é a inflamação do nariz. A sinusite, lembra a palavra sinus, quer dizer buracos, seios. Nós temos os seios da face. A sinusite é a inflamação desses seios da face. E ele pode ser causado por vírus e bactérias, inclusive se os sintomas durarem mais de 10 dias, com dor no rosto, catarro amarelo, esverdeado, tosse, nós podemos pensar em uma sinusite bacteriana e aí sim temos que usar antibiótico. Agora a rinite não, os sintomas são meramente no nariz, com o nariz escorrendo, entupido, enfim. E de forma objetiva, respondendo a pergunta da nossa telespectadora. Devemos o quê? O controle ambiental, inicialmente, é de extrema importância. O que é isso? Dentro de casa, por exemplo, o ideal para quem tem alergia não é varrer a casa, é passar pano úmido, por exemplo, para o pó grudar no pano e não ficar no ar suspenso. Tá? É uma dica muito prática. Outra dica significativa é em relação aos medicamentos. Podemos usar o que a gente chama de corticoide nasal, que é um anti-inflamatório na via aérea, e a hidratação da via aérea, inclusive, com a lavagem nasal. Então, lavar o nariz e utilizar medicações, que a gente chama de os famosos medicamentos, as bombinhas para o nariz, mas lembrando que são as bombinhas de corticoide. Tem umas que tem nafazolina, que é uma substância que fecha os vasinhos, que inclusive é contraindicada a longo prazo. E como eu já repeti, a lavagem nasal é de extrema importância. Então, o controle ambiental, a lavagem nasal e o uso de medicamentos ajudam muito o paciente. E nos casos mais graves, onde são refratários a esse tratamento, nós temos a imunoterapia, que são as vacinas de alergia, onde o paciente fica anos com sintomas bem amenizados ou curados. Doutora Vânia também tem uma pergunta para o nosso convidado. Vamos ver. Meu nome é Vânia, sou de Belo Horizonte e precisa de evitar animais de estimação se você for alérgica? Depende. Se for um caso extremamente grave, um afastamento em relação ao animal pode ajudar. Mas na grande maioria das vezes, os pacientes não são tão graves assim. E você afastar de um animalzinho que você gosta é muito complicado, né? A gente sabe disso. Então, existe, como eu citei previamente, a imunoterapia, que são as vacinas de alergia, onde a gente consegue
fazer com que o sistema imunológico do paciente fique mais estabilizado e ele não reaja de uma forma tão intensa com esses animais. São as vacinas de alergia, que nós temos para ácaros, pelo de cachorro, de gato e por aí vai. A última pergunta agora é da Valmira, pode rodar. Bom dia, meu nome é Valmira, sou do bairro Floresta. Gostaria de fazer uma pergunta. Como tratar uma reação alérgica leve? Bom, excelente pergunta. Nós temos as reações alérgicas leves, moderadas e graves. As leves, meramente o uso de um antialérgico. Mas lembrando, antialérgico que nós chamamos de segunda geração, que são os mais novos, porque os antigos, eles causam sedação, além de ajudam na alergia, mas causam uma certa sedação. Então, nos casos leves, é o uso de antialérgico de segunda geração, que nós temos vários medicamentos para isso. Então, uma consulta com o alergista é importante para determinar qual medicamento será usado. Agora, nos casos graves, quando a gente chama reação alérgica de anafilaxia, é de extrema importância o uso de adrenalina por via intramuscular para tratar a alergia grave desse paciente. A gente agradece a presença do médico alergista, o doutor Antônio Penido, tirando todas as dúvidas da população aí sobre as alergias. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer. Valeu, até a próxima. Até a viu? próxima. Obrigada, valeu.